Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui no Núcleo Terapêutico Sinapse, tanto em comentários abaixo de vídeos do YouTube, Facebook, no Instagram, no nosso WhatsApp, até mesmo e-mails, é o seguinte, né? Pessoas querendo saber sobre o que os sintomas delas significam, o porquê está acontecendo o que acontece na vida delas. Então o intuito desse vídeo aqui é realmente te ajudar, né, a sair de uma percepção restrita e entender um pouquinho mais do que pode estar acontecendo com você e te ajudar a de repente você se aprofundar na exploração do que o seu sintoma significa. Se esse assunto te interessa, vem comigo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sou especialista em transformação emocional, cura de trauma e estresse pós-traumático, psicologia pré-perinatal, constelações familiares, entre outras abordagens aí. E realmente nesse vídeo eu quero te trazer, né, um tema bastante interessante que pode te ajudar a refletir muito sobre o que pode estar por detrás dessa situação, desse sintoma que está acontecendo na sua vida. Existem muitas linhas diferentes, né, que dizem coisas diferentes e é interessante a gente saber, né, qual é o certo, qual é o errado e de repente, e se a gente pudesse, né, pegar um pouquinho de cada coisa e expandir a nossa visão para a gente encontrar o que é certo para nós, né? Então isso realmente é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de psicanálise, né? Pelo menos a freudiana lá de trás. Por quê? Porque realmente analisar uma pessoa, né? O que a análise faz, eu não acredito que possa ajudá-la a processar traumas, emoções, enfim. Porque a pessoa muitas vezes, né, vai estar contida na análise do terapeuta e na visão que o terapeuta tem sobre o que está acontecendo com ela. Por exemplo, o complexo de Édipo que Freud trouxe, né, e realmente tem muitas pessoas que se baseiam muito nisso nas fases orais, anais, né, que são todas descobertas, né, ou percepções de Freud que acabou passando aí durante muito tempo na história para psicologia e para terapia. A maioria dos terapeutas hoje que trabalham com traumas, né, o criador da psicologia pré-perinatal, por exemplo, e até um grande mestre que eu tive, que foi um psicanalista sênior aí, trabalhando com psicanálise por 15 anos, né, chegou num ponto que já não acredita mais em muitas coisas que Freud trouxe à tona. Não desmerecendo Freud, porque ele foi o cara que popularizou o inconsciente, realmente foi um trabalho incrível, mas ele mesmo disse, né, que a ciência com o tempo ou não ia provar se ele estava certo, e em algumas coisinhas ele realmente não estava tão certo assim, em outras ele foi ok o que ele disse, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente tem um conceito sobre uma coisa e a gente não se permite expandir, a gente só vai ver aquela coisa a partir daquela ótica. Para ser mais objetivo com você, de repente você tenha um sintoma específico na sua vida. Então vamos supor o seguinte, que você tenha diabetes, ou depressão, ou você tenha síndrome do pânico, ou seu joelho esteja machucado, ou você esteja com pedra nos rins. Tudo isso são sintomas, não é verdade? A gente está numa era, numa fase aí de conhecimento, que nós sabemos que as emoções influenciam muito as questões físicas, né? As chamadas e conhecidas como somatizações. Então é muito interessante, como um processo complementar aí com o seu médico, né, a gente realmente poder explorar questões emocionais por detrás de cada sintoma. Então existe a linha da metafísica. A metafísica fala, essa doença, esse sintoma, este problema quer dizer isso, isso, isso. Por exemplo, então eu tenho pedra nos rins, então quer dizer medo de relacionamento e outros medos e outras coisas, né? Mas será que só o que a metafísica disse está correto? Então é bastante interessante, né? Eu vou falar algumas linhas aqui para você, a gente entender isso que está acontecendo e você vê o que se encaixa mais dentro de você. E vai ficar mais fácil com esse exemplo que eu vou te dar. Então eu estava atendendo uma pessoa e ela disse, porque a minha diabetes é do tipo tal e não sei o que. E segundo uma terapeuta X que trabalha com linguagem corporal, quer dizer isso, isso, isso e isso. E eu ouvi aquilo, né?
E eu conheço alguns significados aí da diabetes, segundo a metafísica, e outras linhas também. Então, em algum momento eu fiz algumas perguntas, eu não afirmei que seria aquelas causas, mas eu fiz algumas perguntas, né? Por exemplo, assim, existem algumas linhas que dizem que a diabetes é quando você perde a doçura pela vida, né? Perde o sabor pela vida. Realmente é um momento que você passa, né? Geralmente, quando começa a acontecer a diabetes, que você passa por diversos traumas, desilusões na vida. Então eu fui fazendo algumas perguntas para ela para ver se aquilo se encaixava, né, dentro do processo dela, e realmente se encaixou. Algumas coisas que eu disse trouxe inclusive uma série de emoções e a gente pôde trabalhar com isso. Agora imagine só, se aquilo que eu dissesse, né, não ressoasse com ela e eu afirmasse de forma categórica que só era aquilo. Porque eu dei um exemplo para ela muito interessante que eu quero falar com você também, é mais ou menos assim. Eu sempre tive um interesse muito grande, na verdade sempre me chamou muita atenção numa sessão terapêutica, tatuagens, né? As que eu podia ver que estavam ali nos braços da pessoa, às vezes na canela, em algum lugar que era visível. E trabalhando com traumas há muitos anos, eu podia perceber assim que eu utilizava às vezes a tatuagem quando me chamava a atenção, pra gente entrar naquilo como uma porta de entrada para ver se a gente chegava em alguma emoção, em algum sintoma, em alguma coisa. E para minha surpresa, a gente sempre chegava em algo por detrás ali da tatuagem, que geralmente era um trauma, né? Então eu ficava muito surpreendido com aquilo e realmente vinha muitas emoções para a pessoa, né? Porque tem o significado que a pessoa dá para tatuagem em um nível racional e tem o que realmente, né, implicitamente, inconscientemente a influenciou a fazer aquilo. Então eu tinha desenvolvido trabalhos assim incríveis a partir de tatuagens. Claro que ninguém se sentava na minha frente, vamos fazer um trabalho a partir da minha tatuagem, né? Mas eu, às vezes, quando surgia, eu tomava minhas anotações e falava assim, um dia eu vou escrever sobre isso, né? Porque são muitos anos, muitas evidências. Então, para mim, por detrás de uma tatuagem sempre tinha um trauma, né? Eu comecei a estudar constelações familiares e de repente me deparei com a visão sistêmica de uma tatuagem, ou seja, que Bert Hellinger deu do que significam tatuagens. Então, segundo ele, tatuagens eram sempre exclusões no sistema. Então, se você conhece as leis do amor, né, que regem as constelações familiares, se não conhece, tem outros vídeos meus aí onde eu explico isso. Uma exclusão é alguém que não era visto ou algo que não era visto no sistema, de repente, há muitas gerações lá atrás. Então, eu me deparei com uma visão um pouquinho diferente da minha. E eu fiquei me questionando, nossa, será que ele tem razão? Será que eu tenho razão? O que será que está acontecendo? Mas deixei o barco correr, né? Não fiquei muito preso a isso e pensando, um dia eu vou escrever sobre isso. Certa vez eu tive uma ideia. Poxa, por que eu não utilizo o próprio método das constelações familiares? E se você conhece esse método, você vai entender o que eu estou falando. Se você não conhece, você precisa conhecer o método. Que através de um fenômeno, daria para explorar o que realmente estava por detrás ali de tatuagens, né? Então eu reuni uma série de pessoas, o nosso foco, né? Cada pessoa tinha uma tatuagem que estava ali, a gente ia explorar o significado implícito e inconsciente do que aquela tatuagem queria dizer. E é muito interessante o que aconteceu naquele dia. Então foi um workshop assim maravilhoso. E antes de constelar qualquer pessoa, né, eu pedia o significado racional que a pessoa tinha dado àquelas tatuagens. Então aconteceu o seguinte: a gente descobriu traumas por detrás da tatuagem. Então a minha visão estava correta. Eu tinha razão quando eu havia dito aquilo. E a gente constelou outras pessoas e haviam exclusões por detrás de tatuagens. Então Hellinger também estava correto na visão dele sobre aquilo. E a gente acabou descobrindo e encontrando outras coisas, inclusive coisas muito bacanas, muito legais e significados que estavam embedados, embutidos de forma inconsciente por detrás de uma tatuagem, né? Foi um workshop assim realmente muito tocante, né? Tocou muito as pessoas que participaram. Eu tô logo organizando a segunda versão disso. E em algum momento eu vou trazer um vídeo mais aprofundado e um e-book sobre isso que você vai gostar. Mas por que eu tô te contando essa história, na verdade, né? Poxa, já pensou se eu me prendesse somente à minha visão? Não, por detrás de uma tatuagem sempre existe um trauma, né? Porque geralmente as pessoas fazem tatuagens
quando elas querem superar uma fase da vida que passou e geralmente tem um trauma lá atrás que deixou seus resquícios. Por outro lado, se eu observasse, né, ou um constelador só observasse pela perspectiva de Hellinger, não, é sempre uma exclusão. A gente não teria descoberto o que outras coisas poderiam estar implícitas por detrás de uma tatuagem, inclusive um constelador não podia ter o conceito que pode ser um trauma, que não necessariamente é uma exclusão, então haviam ali perspectivas diferentes e pessoas diferentes. Então é muito importante a gente entender o seguinte: somos seres humanos. Então, olha aqui, ó, cuidado, bastante cuidado com afirmações categóricas, né? O que a metafísica fala, o que a biodescodificação fala, o que a linguagem do corpo fala, o que muitas linhas diferentes falam, né? Como a constelação familiar e tantas outras linhas. Por isso que eu não sou adepto à psicanálise, porque senão eu vou estar dentro de um escopo e vendo apenas o ser humano por aquelas lentes, né? Tem mais uma coisa aqui que eu quero abrir aspas para você realmente entender o que eu quero dizer. Eu também não sou fã, né, daquela psicologia rotuladora que vê os seres humanos através de rótulos e diagnósticos. Eu não sei se você sabe, mas não existe um livro dessa grossura assim chamado DSM-4, né, que ali dentro daquele livro de 886 páginas existem as formas de todos os seres humanos enlouquecerem, ou seja, todas as patologias estão categorizadas ali e já estão indo para o DSM-5, nem sei se ele já existe aí. Mas é uma curiosidade muito interessante que Marty Seligman, que foi um dos caras, ele era presidente da Associação Americana, né, dos Estados Unidos de Psicologia, ele ajudou inclusive a escrever o DSM-4 e ele se pegou em várias patologias ali e começou a se questionar que todos os seres humanos iriam se encontrar em alguma patologia ou outra. E ele meio que se rebelou, se revoltou e disse: nossa, tem um livro dessa grossura, já estamos na 4ª versão, falando sobre os defeitos, né, as patologias, os rótulos dos seres humanos. Mas a gente não tem um livro sequer de 10 páginas falando sobre recursos e potencialidades. Foi aí que ele deu início à psicologia positiva, que realmente se baseia muito em encontrar recursos. Então eu tô te dizendo isso porque tem outras linhas como a de Carl Rogers, né, que é a psicoterapia rogeriana, que ela é muito mais amorosa, ela não vê o ser humano através dessa perspectiva rotuladora, porque muitas pessoas chegam a mim também com esses rótulos: nossa, eu sou borderline, minha mãe é narcisista e meu pai é bipolar, e assim, tantos rótulos que as pessoas vão dando carimbos e se carimbando, que um trabalho vai ficar muito raso se eu ver um ser humano através dessas lentes apenas dos rótulos. Não que eles não tenham a sua importância, é importante saber as características, mas na minha visão, o que eu realmente acredito, e eu não estaria nesse trabalho se eu não acreditasse nisso, porque eu não quero sair dando carimbo na testa das pessoas, mas ajudarem essas pessoas a terem uma vida mais funcional. Isso realmente, a gente pode encontrar muitos caminhos diferentes para cada pessoa, para elas crescerem, se desabrocharem lá dentro delas. Porque também muito desses rótulos nada mais é do que traumas não processados durante a vida. Então hoje a gente também tem muitas evidências aí que vão comprovando isso. Tudo isso para te dizer, de novo, né, para você não se prender a uma única linha. Então quando alguém me pergunta assim: Manuel, o que essa dor de cabeça significa? E eu vou responder para essa pessoa se eu tiver num trabalho junto com ela: eu não faço a menor ideia. Ok? Num comentário abaixo de um vídeo do YouTube, por mais que a pessoa me declare ali a vida dela, né, eu não consigo saber porque eu preciso co-criar junto com ela. Meu trabalho, ele é muito baseado nisso, a gente co-criar juntos um caminho de solução. Então eu preciso entender o que está nas entrelinhas do que a pessoa fala, né, na vibração da voz, o que está acontecendo, e a gente vai co-criando junto, e na maioria das vezes eu não coloco esse rótulo, eu falo: olha, vamos ver se isso se encaixa aí dentro. E se não se encaixar o que eu vou te trazer, a gente pode deixar surgir a partir de você o que realmente se encaixa. Então, claro que a experiência, né, que nós terapeutas vamos adquirindo ao longo dos anos, vai nos dando muito suporte, muito background para entender o que está acontecendo com alguém. Mas eu tomo um cuidado muito grande para não rotular e colocar a pessoa dentro apenas daquele escopo. Mas eu, como terapeuta, me permitir ficar curioso sobre o que está acontecendo com ela. Então é isso que
eu vim passar aqui para você hoje. Quando você se prende muito, o que esse sintoma significa? Talvez não se prenda muito ao significado. Comece a ficar curioso sobre o que esse sintoma está querendo te dizer. Quando esse sintoma começou a acontecer na sua vida, o que aconteceu lá naquele período? De repente, um mês antes de você ser diagnosticado ou perceber esse sintoma, o que aconteceu? Quais perdas você teve na sua vida? Quais lutos você enfrentou? Não só perda de morte, né? Você foi mandado embora de um emprego, você teve um divórcio, você foi traído, alguém traiu a sua confiança, você não se sentiu capaz de algo, você viu um sonho seu se desvanecer e você não poder mais continuar atrás daquele sonho, você perdeu as esperanças. Então são perguntas que você vai se fazendo para você poder investigar, né, de uma forma realmente muito aberta, curiosa e gentil, para saber o que aquele sintoma significa na sua vida. Então é interessante você procurar de repente lá no Google, tem muitas pessoas falando sobre isso, metafísica, o significado de dor no joelho, por exemplo, tá? Então é legal, tem vários significados lá que eles dão, mas cuidado que pode ser isso aqui e muito mais. Mas se permita olhar para esses significados com uma postura curiosa, né? Algo disso aqui se encaixa na minha vida? E de novo, faça essas perguntas que eu acabei de te fazer, né? Quando esse sintoma começou na sua vida, o que é que estava acontecendo? Faça essa autorreflexão que talvez você vai começar a pegar a pontinha de um novelo de lã, tá? E começar a destrinchar isso. Então, nada de errado em você olhar aquela perspectiva que fala sobre a linguagem do corpo, a metafísica, a constelação familiar, até mesmo a psicologia pré-perinatal, tantas abordagens diferentes, mas cuidado só para não se manter rígido e fixo num escopo, num padrãozinho aqui, porque de repente a resposta está aqui fora. Tem uma história que eu gosto de contar muito nas minhas vivências terapêuticas quando eu vou trabalhar com as pessoas, que é mais ou menos assim. Tinha um bêbado e ele estava procurando uma chave que ele tinha perdido, então ele estava agachado ali procurando aquela chave e um policial parou ali, ficou observando ele por mais de 5 minutos, né? E esse policial, muito solícito, né, foi até ele e disse: "O que você perdeu? Vou te ajudar a procurar." Ele disse: "A chave de casa." Então o policial e ele ali começaram a procurar. Deu 15 minutos, o policial: "Poxa, não estamos encontrando, você tem certeza que você perdeu essa chave aqui?" E aí o bêbado disse assim: "Não, eu não perdi ela aqui." E o policial ficou indignado: "Mas então por que você está procurando aqui?" E aí o bêbado disse: "Porque é só nesse local que tem luz." Né? Então realmente essa é uma história bastante interessante que nos abre essa perspectiva. Então às vezes onde só tem luz é onde você tem apenas o conhecimento. E essa chave que você está procurando está em um outro lugar, você a perdeu aí ao longo da sua vida, em um outro lugar, e principalmente um profissional habilitado pode te ajudar a mudar esse foco de luz para realmente vocês encontrarem juntos, co-criar. Eu gosto muito dessa palavra, é uma das minhas filosofias dentro do meu trabalho, co-criar junto com a pessoa as respostas, os caminhos e soluções, o que está acontecendo primeiro para a gente poder criar uma ponte até onde essa pessoa quer chegar. Então realmente isso é muito importante. Então quando a gente se prende em uma única explicação, né, eu vejo hoje muitos consteladores: isso é isso, como se fosse uma coisa extremamente categórica. Eles só estão olhando para lá porque é só ali que tem luz, né? Na verdade, na mente deles é só ali que eles conhecem. Eu até agradeço muito de conhecer muitas abordagens terapêuticas, na verdade são mais de 12 especialidades que eu tenho, e cada uma tem o seu lugar, cada uma tem a sua verdade. Mas quando a gente lida com outros seres humanos, né, então realmente a gente pode co-criar junto o que de fato está acontecendo dentro da vida daquela pessoa. Então a forma mais assertiva de você saber o que aquele sintoma quer dizer na sua vida, além dessas perguntas, né, é realmente explorar aí dentro de você, e às vezes sozinho esse trabalho é muito difícil, né? Você tem uma dor de dente, por exemplo, você resolve a dor de dente sozinho? Você até tenta, né? Você põe um algodãozinho lá, você vai na farmácia, você pinga um remedinho de dor ali, mas se a dor persiste, você procura um dentista. Não é assim que acontece, né? Se você tem uma dor, umas pontadas no coração, você espera passar, se ela persiste, você procura um cardiologista. Por que é que quando você tem uma tristeza, uma depressão, algo que está acontecendo na sua vida, você também não procura um profissional habilitado, né?
E é claro que existem médicos e médicos, dentistas e dentistas, terapeutas e terapeutas, né? Existem, a gente vê hoje aí, assim, a gente mal vai pro médico, fala o que tá acontecendo ali, é virose, toma um remédio para virose. Quantas vezes, né, clínicos gerais não receitam medicamentos psiquiátricos para as pessoas? Eu particularmente acho isso um absurdo, mas também tem muitos psiquiatras que apenas receitam remédios, né? E realmente remédio não vai curar raízes de nada. Pode gerenciar uma bioquímica no cérebro momentaneamente até o cérebro se acostumar. Às vezes a medicação é importante no início de alguns tratamentos, mas o processo terapêutico ele é fundamental. E é claro que se você conseguir encontrar um terapeuta que vá com você em níveis muito profundos, isso realmente pode te ajudar bastante, tá? Então tudo isso para te dizer o que o seu sintoma significa, eu não faço a menor ideia e te convido a ficar curioso sobre isso. Se um dia você me encontrar no meu trabalho, seja numa vivência terapêutica, numa sessão, em alguns de meus trabalhos, juntos a gente vai poder cocriar ali o que realmente está acontecendo. A gente vai começar a direcionar esse foco de luz para vários lugares até a gente encontrar aquela chave que você perdeu. Qual é o significado daquilo na sua vida, que pode ser muito diferente, embora os sintomas sejam iguais, na vida de outra pessoa. Então era isso que eu queria realmente te passar, você sair dessa percepção restrita e entrar numa perspectiva mais ampla. Espero ter ajudado. Se você curtiu aí, né, esse conteúdo, curta o vídeo, dê um joinha aí, deixa o seu comentário aqui abaixo, compartilha aí esse vídeo se você acha que outra pessoa possa se beneficiar desse conteúdo. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, toca no sininho para você não correr o risco de perder nenhum vídeo. São muitas novidades a cada semana que eu trago por aqui, tá joia? Fica aqui o meu convite, se você quiser vir participar de nossas vivências terapêuticas, nosso trabalho de sessões, nossos workshops, tá? Eu acredito que você vai gostar muito, porque a gente realmente vai num nível bastante profundo. Então é isso, mais uma vez, Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse por aqui. Eu vou me despedindo de você com as minhas duas frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser e eu te vejo na próxima. A minha expectativa era organizar algumas coisas lá da infância que ficaram pendentes e que eu sabia que tinha alguma coisa a ser organizada e que isso me atrapalha no dia de hoje. E a minha vivência foi mais do que eu esperei. Foi descobertas da qual eu vivia afirmando que era de tal maneira e aqui eu descobri que não é desta maneira, e sim de uma outra maneira. Existe um outro jeito de viver a vida e pode ser leve, pode ser sem dor. O meu lugar, ele me mostrou que muitas vezes eu estava passando do limite e entrando no limite do outro e que isso muitas vezes não é legal e que eu tenho o meu lugar como Cristiane, o meu lugar como pessoa no mundo e que o outro tem o lugar dele. Eu vou levar para minha vida um amadurecimento de uma criança que vivia reclamando dos pais. A sua vida, do jeito que está, você acha que está boa ou pode melhorar? Se você conhecer as vivências e o modo do qual o Manuel organiza novos olhares na nossa vida, vá até ele que você vai ter uma grande transformação.